Começa agora o Jornal Cultura desta terça-feira, 6 de fevereiro. Confira os destaques desta edição. Operação Férias reduz em 40% o número de acidentes nas estradas da região. Coronel Fabriciano realiza mutirões de combate ao Aedes aegypti. Ipatinga prepara nova operação Tapa-Buracos. E na edição de hoje você vai saber quais são as causas e soluções para a insônia. Essas e outras notícias agora no Jornal Cultura. Boa noite. Uma noite mal dormida traz várias consequências, como por exemplo, mau humor e baixa produtividade no trabalho. E quem luta contra o travesseiro sabe muito bem o que estou falando. E para saber um pouco mais sobre as causas e as soluções para este problema, nós convidamos aqui a médica do sono, a doutora Patrícia Salgado. Muito obrigado pela participação, doutora. Boa noite. Bom, para quem não tem um conhecimento mais aprofundado sobre esse problema, eu gostaria que a senhora então falasse o que é a insônia, e quais são as principais causas. A insônia ela é um distúrbio do sono que ela pode ser de iniciação, a insônia de iniciação, que ela começa, o paciente tem dificuldade de iniciar o sono, Sim. Ou uma insônia de manutenção, que é a dificuldade de, ou ele acorda durante a noite, tem dificuldade de voltar a dormir, ou desperta mais cedo do que deveria, então a manutenção do sono ela é prejudicada. Certo. E doutora, quais são os principais fatores que levam à insônia? Atualmente o principal é o estresse, né? Normalmente a gente leva a rotina do trabalho para a cama ou algum problema familiar, qualquer questão, e você fica ali pensando naquele problema e tem a dificuldade de dormir. Entre outros fatores tem uma higiene do sono ruim, então a pessoa que não tem uma higiene do sono adequada, o sono também é prejudicado. Alguns medicamentos também causam insônia. Questões de trabalhador de turno, que tem uma regularidade no horário também fica com uma dificuldade de manter a rotina do sono ideal. E qual que é assim, para um bom sono, digamos assim, qual que é o tempo ideal, que a pessoa deve dormir? Eu já escutei algumas pessoas falando 6 horas, 8 horas. Tem os dormidores curtos, que dormem menos de 6 horas e ficam bem. Então, vai do sintoma diurno. Então, se ele está bem durante o dia, disposto, Sim. produzindo, está ótimo. Tem gente, a média nossa é de 6 a 8 horas e tem os dormidores longos, que dormem 9, 10, 11 horas. Certo. Eu particularmente não consigo passar de 5 horas, mas assim, tem uma boa produtividade durante o dia, mas o ideal é 6 horas mais ou menos, né? Se você dormir 5 horas igual você está e está ficando bem, se você ficar sonolento, você tem que aumentar seu tempo de sono. Agora, não, estou produzindo bem, estou disposto, fazendo atividade física, estou produzindo o que eu consigo produzir, está ótimo, seu dormidor curto. Entendi. E qual o momento que a pessoa deve procurar um médico, já está ali desesperada, não aguentando mais ficar sem sono? Vamos supor, tem uma insônia, fui assaltado e tem um estresse. Então é uma questão momentânea que aquilo foi passando e a pessoa já normalizou. Entendi. Precisou de uma ajuda por pouco tempo e depois normalizou. Tem questões, o paciente está perdendo a qualidade de vida, a pessoa não rende no serviço, está irritada, mal-humorada, dor de cabeça, perdendo em qualidade de vida e não está vendo uma solução, tem que buscar uma ajuda, né? Não, já ajustei tudo que eu consigo e estou mal. Tem um paciente que falou comigo hoje, só quem não dorme sabe o peso de quem não tem um sono. O sono é a coisa mais importante do mundo, porque quem tem um sintoma, a insônia, que não dorme com qualidade, sabe a importância que é. Certo. Então, quem tem um sintoma, normalmente ele já sabe, não precisa de ajuda. E como eu disse no início da entrevista, uma falta de um bom sono, traz aí mau humor, baixa produtividade no trabalho, relacionamento no dia a dia, seja em casa, também no trabalho, e também problemas de saúde, né? Sim. Então, assim, a curto prazo tem isso, você fica irritado, você não consegue render o que você deveria render, um mau humor, dor de cabeça, com a cabeça pesada, mas cronicamente vem uma depressão, vem doenças, para o paciente normalmente durante o dia, ele tem dificuldade às vezes de dirigir. Doutora, e esse problema atinge vários públicos hoje em dia, ou tem um público específico, adultos, crianças também têm esse problema? Todos, desde criança e principalmente o idoso. Então, quais são os fatores de risco? A mulher tem mais insônia que o homem. O idoso tem mais insônia que a população comum. Primeiro, por questões de acordar muito à noite para urinar, de ter mais alguns problemas clínicos de respiratório, de dor. Então, isso causa mais despertar e aí, consequentemente, tem mais dificuldade de voltar a dormir. Então, é um fator de risco. Trabalhador de turno, por essa irregularidade no horário do sono, também tem uma higiene do sono ruim, também é um fator de risco.
E... Agora, quais são os problemas de saúde, né, que podem ser acarretados para aquela pessoa que dorme mal? Depressão. Esses sintomas a curto prazo, né, de irritabilidade, mau humor, dor de cabeça, principalmente a matinal, você fala matinal, o rendimento no serviço que não é o mesmo e as doenças crônicas. Certo. E o tratamento hoje em dia, como é que é feito? Primeiro, a higiene do sono, ajustar o sono, você ter uma rotina certinha de, à noite, luz mais baixinha, ficar em um local mais escuro, você liberar a melatonina, que é o hormônio do sono. Não ficar numa programação muito acelerada. Então, a atividade física ela é super indicada, mas não no momento de dormir, quando acordar preferencialmente. 4 horas antes de dormir, a atividade física já é indicada. O café, substâncias que têm cafeína, né? Alguns refrigerantes, chocolate, alguns chás. O cafeína tem ação de 7 horas. Então, se eu for tomar um café às 5 horas da tarde, vai interferir no meu sono. Então, o ideal é que tome um café até 1 ou 2 horas da tarde para não ter dificuldade de dormir à noite. E a cafeína ela tem uma ação muito individualizada. Tem paciente que interfere muito com o café, ele fica muito estimulado. Certo. Então, ela deve ser evitada às 7 horas antes de dormir. À noite, fazer atividade mais tranquila, para você poder estar estimulando a melatonina. Quanto mais escurinho, melhor. Bom, então à noite, quem sai para jantar... opta por uma sobremesa de chocolate, então nada de chocolate, né? Para quem tem insônia, pode ter uma dificuldade de voltar a dormir. E qual que é a alimentação, aproveitando esse ensejo, qual que é a alimentação mais adequada, né, para ajudar ali no sono? À noite fazer uma refeição mais leve, buscar comer uma salada, evitar a proteína, que é mais pesado, né? Entendi. A refeição ela, pode aumentar o refluxo, você ter mais dificuldade de dormir à noite, aumenta pesadelos. Então, tem paciente que tem pesadelo só que quando come, quando alimenta antes de dormir. Entendi. Então, a refeição era interessante fazer uma vitamina, uma coisa mais leve e dormir. Agora, doutora, a nossa pauta aqui é sobre a insônia, mas para aquelas pessoas, uma curiosidade, aquelas pessoas que dormem em excesso, né? Sei lá, 10 horas, dormindo direto, isso também acaba se tornando prejudicial, né? Tem um dormidor longo, que é aquela pessoa que não tem nada, mas tem que dormir mais tempo para poder ficar bem. Ok. Aí não tem problema nenhum. Agora, se tem alguma doença clínica de base causando isso, aí tem que tratar. A mais comum é a apneia. O paciente que para de respirar muito à noite, que é uma doença que acomete 1/3 da população em geral e não temos consciência. Normalmente o paciente não tem consciência que tem essa doença. Então quem dorme muito pode desenvolver uma apneia? Pode estar dormindo muito por conta da apneia. Por conta da apneia. Porque a apneia, o paciente para de respirar à noite e normalmente é no sono profundo que aumenta. Então, na hora que ele ia reparar o sono dele, que ele ia descansar de verdade, ele sai do sono profundo. Então, é o paciente que dorme, mas não tem qualidade de sono. Ele tem tempo de sono, mas não tem qualidade. Então, ele dorme num sinal que fechou, ele dorme na sala de espera no consultório, ele não consegue ver um filme. Agora, eu já li a respeito o seguinte, a pessoa, por exemplo, dorme 3, 4 horas, né? Dorme em poucas horas, mas tem um sono assim profundo, sonha demais. Esse é um sono, digamos, saudável? Eu já li a respeito disso, doutor. Quando a gente sonha, a gente está no sono REM, que é o sono profundo. O sonho, ele é saudável, é um sinal positivo, mas é pouco para te dizer. Então, tem que ver normalmente quantos % do sono dele que é o sono profundo, qual o tempo total de sono dele, a porcentagem de cada um desses sonhos. Depende de cada caso, né? É bem individualizado. Entendi. Bom, antes de finalizar aqui a participação da senhora, eu gostaria que a senhora desse dicas, né, de um bom sono, para quem sofre de insônia, já não aguenta mais esse problema. Quais são as dicas que a senhora passaria? Atividade física ao acordar, põe a musiquinha, vai caminhar. Então, atividade física todo mundo pode fazer. Ok. Evitar os estimulantes depois de 2 horas. Então, à noite, você está com dificuldade de dormir, gira para um lado, vira para o outro, não ficar aumentando essa ansiedade. Sai da cama, vai para a sala, não com muita luminosidade, nem com a programação muito agitada. Vai ler um livro, alguma coisa mais tranquila, voltou o sono, vai para a cama. Então, o cérebro tem que associar a cama ao dormir. Na hora que vir o sono, vai para a cama, né? Cama. Aproveita esse momento. Isso. Quem tem dificuldade de dormir, não deixar relógio perto, que fica, meu Deus do céu, 20 minutos, 30 minutos. Isso gera mais ansiedade na pessoa. Tem alguns aplicativos que eles têm um barulhinho e tem um ruído que estimula o sono e ele acaba abafando o ruído ruim. Também é interessante, porque quem acorda com facilidade, ele acaba mascarando o ruído que está acordando ele. Então,
também é interessante como usar. Se fosse um sussurro, né? É barulhinho de cachoeira, é barulhinho de chuva, cascata. Isso ajuda, né? Ajuda. São ruídos benéficos para o sono. Tá certo. Melatonina. Melatonina é muito questionada no consultório porque ela é o nosso hormônio do sono natural. Depois de 40 anos, tem uma redução natural da melatonina. Por esse benefício do sono e por uma série de benefícios que a melatonina tem, de neuroprotetor, então ela tem uma ação de evitar Parkinson, Alzheimer, é interessante suplementar a partir de uma certa idade e não tem nenhum efeito colateral. E nossa melatonina naturalmente é liberada com escuro. Quanto mais escuro, maior é o estímulo. Então, ficar escurinho, no silêncio, temperatura agradável, colchão agradável, um ambiente que nada vai te acordar, de temperatura, silêncio, um colchão, um travesseiro, tudo certinho, também é fundamental. Já é um passo importante, né? Fez toda a higiene do sono e está com sono ruim, aí tem que buscar ajuda, porque hoje em dia tem muito recurso sem nenhum efeito colateral. Então, antes a gente tinha medicamentos que a gente tomava e acordava ressaqueado, dor de cabeça, parecia que não tinha dormido um sono de qualidade. Hoje em dia, não, a gente consegue aumentar o sono profundo com os medicamentos e o tempo do sono. Antes, os medicamentos diminuíam o sono profundo, então acordava como se tivesse bebida alcoólica, aquela dor de cabeça, dá uma relaxada, mas o sono profundo ele era reduzido. Hoje em dia, não, a gente consegue aumentar o tempo de sono com um tempo de qualidade, sem viciar, sem nenhum efeito colateral. Entendi. Então, tem que buscar ajuda. Que recurso tem? Ótimas dicas. Bom, mais uma vez agradeço a senhora por ter aceito o nosso convite, por esclarecer aí para quem sofre desse problema da insônia e espero recebê-la em breve aqui no jornal. Tô às ordens. Tá certo. Será realizada em breve a nova operação Tapa Buracos em Ipatinga. Uma reunião nesta segunda-feira acertou os detalhes técnicos para fechar o cronograma da operação que, segundo a Prefeitura, será intensificada após o período chuvoso. Como ação emergencial, já foi iniciado o preenchimento dos buracos nas partes mais críticas da cidade, como, por exemplo, nos bairros Ferroviários, Ideal, Bom Jardim, Vila Militar e Canaã. De acordo com a Prefeitura de Ipatinga, o processo de licitação para a nova operação Tapa Buracos ocorreu no último dia 17. Porém, a empresa vencedora desistiu do serviço. A segunda colocada já foi convocada para assinatura do contrato. A população pode fazer as indicações dos locais com demandas mais urgentes pelo telefone 3829-8198, no horário de meio-dia às 6 da tarde. A seguir, Coronel Fabriciano realiza mutirões de combate ao Aedes aegypti. Buffet Garota de Ipanema, há 23 anos presente no mercado do Vale do Aço, sempre focado na excelência em todos os detalhes. Oferecemos aos nossos clientes espaço para os mais diferentes eventos, com uma infraestrutura completa, conforto, além de uma excelente localização. Prezamos pela personalização do planejamento por completo, com o objetivo de realizarmos uma festa única e exclusiva a cada novo evento. Seja ele corporativo, casamentos, aniversário, bodas ou festa de 15 anos. Buffet Garota de Ipanema, Rua Tupinambás, número 30, no bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. O novo portal da API facilitou a vida do associado. Acessando a api.org.br, você fica por dentro de tudo. Rádio e TV API, consultas de médicos, acesso à rede conveniada, agendamento de consultas, notícias de todos os setores da entidade e muito mais. Acesse www.api.org.br. Siga a gente também no YouTube e Facebook. A API 36 anos. De cuidar das pessoas, a gente entende. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Em razão do período chuvoso, mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti são intensificados em Coronel Fabriciano.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 350 visitas às residências já foram realizadas no município. O trabalho de combate às arboviroses, que é a dengue, zika vírus e chikungunya em Coronel Fabriciano, teve início na última segunda-feira, dia 29. E para falar para a gente um pouco mais sobre esta ação, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Cultura, Adelson Arruda, ele que é coordenador de endemias de Fabriciano. Boa noite, Adelson, obrigado pela participação. Bom, o último LIRA, que é o índice rápido, por Aedes aegypti em Fabriciano, qual foi o índice desse início desse ano, Adelson? Foi 2,5%. Esse índice nos coloca na classificação de risco médio de transmissão de dengue no município. E nós apontamos algumas localidades onde está havendo surtos de arboviroses, chikungunya e dengue. E principalmente chikungunya, que mais nos preocupa, Então, nós estamos realizando alguma série de atividades nesses setores para tentar conter a transmissão, o alastramento dessas doenças no município. Certo. E que ações são essas? Nós estamos realizando mutirão de limpeza nas localidades, acompanhado do tratamento focal pelos agentes de endemias, e, ao mesmo momento, também nós estamos realizando com os aspersores costais, borrifações de inseticidas em todas as localidades. Eu digo todas porque, por ser localidades pequenas, então tem como a gente fazer essas atividades em todas as localidades dessas áreas. Certo. Há necessidade da aplicação do fumacê, como já foi realizado outras vezes no município? Sim, o fumacê, embora a gente está em risco médio de transmissão, nós conseguimos, nos foi disponibilizado pela Secretaria Regional de Saúde, o carro fumacê, que já vai estar disponível no município a partir de segunda-feira. Nós já fizemos toda a programação e, se caso não estiver chovendo, com chuva infelizmente não tem como fazer esse trabalho, acredito que segunda-feira já estará circulando, principalmente nessas áreas de grandes transmissões. Certo, a programação então começa nos bairros mais incidentes então da doença, né? Sim, que são Judite Berg, Frederico Zanã, Manuel Maia e Caladão. Certo. Agora, Adelson, lá em Fabriciano, os casos, eles são mais incidentes em áreas públicas, nas residências? Como é que está esse? Geralmente, a gente continua encontrando 70% dos focos dentro das casas, que são nas calhas, nos vasos de flores, latas, copo de plástico esquecido em algum canto do quintal, E outra coisa que nós podemos observar, no setor 6, onde está tendo essa grande quantidade de focos, e transmissão de dengue, de arboviroses, é que nos córregos estão muito cheios de lixo. Pessoas, então, infelizmente, estão jogando uma quantidade muito grande de lixo, de copo plástico, caixa de leite. E isso podemos observar que pode ser essa uma principal causa do alastramento dessa doença e do vetor estar circulando lá nesse local. Entendi. Bom, e depois de um longo período chuvoso, a chuva volta ao Vale do Aço, E aí acende o alerta, mais uma vez para a população se prevenir, A gente pede à população que nos ajude. Nós estamos trabalhando intensamente, intensificando as atividades. O fumacê estará passando. Nós também continuaremos em outras áreas com os aspersores costais, fazendo mutirão de limpeza, retirando recipientes que possam acumular água, mas também pedimos à população que nos ajude a evitar, cuidando da sua casa, pelo menos uma vez por semana, a população, o morador, fazendo um passeio pelo seu quintal, retirando de lá tudo que possa acumular água, olhando as suas calhas, limpando as calhas. Isso aí já nos ajuda bastante e, com certeza, a gente fazendo essas ações, com a ajuda dos moradores, a gente vai conseguir baixar esse índice de transmissão e esse índice de infestação do vetor no nosso município. Certo. Tem casos de denúncias, Tem algum telefone que a população pode estar ligando? Tem, pode ligar para o 3846-7614, nós estamos sempre a postos lá de 7 às 18 horas todos os dias para atender essa demanda de reclamações e prontamente a gente, pegando o endereço, já vai atender a população. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela participação, viu, Adelson? Nós agradecemos, estamos à disposição. E confira agora a previsão do tempo para todo o Vale do Aço. Períodos de céu parcialmente nublado, com possibilidades de chuva durante o dia e a noite. Em Ipatinga, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Timóteo registra mínima de 21 e máxima de 27 graus. Máxima de 26 graus e mínima de 21 em Coronel Fabriciano. Santana do Paraíso registra mínima de 22 e máxima de 28 graus. Mínima de 22 graus e máxima de 27 em Belo Oriente.
E em razão das fortes chuvas nos últimos dias, a Defesa Civil de Coronel Fabriciano informou que até o momento não houve ocorrências de alagamentos e inundações no município. O órgão recomenda não entrar em rios durante as cheias, não construir em encostas e prestar atenção ao lixo depositado para que não ocorra entupimento de boca de lobo. Em caso de emergência, a orientação é abandonar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3846-7702, Corpo de Bombeiros pelo 193 ou Polícia Militar pelo 190. Em Catas Altas, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira, por meio de nota, que visitantes do Santuário do Caraça deverão levar o documento de vacinação comprovando a imunização para a febre amarela. De acordo com a administração do Caraça, a entrada no santuário será permitida apenas com a comprovação da vacina há pelo menos 10 dias, prazo para que a imunização comece a fazer efeito. O Santuário do Caraça ainda informou que nenhum macaco com suspeita de contaminação para a doença foi encontrado morto no local e que a medida foi tomada como forma de prevenção para moradores, funcionários e visitantes. O número de mortes por febre amarela confirmadas por exame laboratorial em Minas Gerais desde dezembro do ano passado já chega a pelo menos 48 em todo o estado. E foi confirmado o primeiro caso de febre amarela urbana em 76 anos. O registro aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o homem que está internado em uma UTI não havia se vacinado e não viajou nos últimos meses. Desde 1942, o país não registrava casos de febre amarela urbana, cuja transmissão ocorre por meio do mosquito Aedes aegypti. O balanço do Ministério da Saúde do último dia 30 mostra que o país teve 213 casos de febre amarela e 81 mortes desde julho do ano passado. Em instantes, a Operação Férias reduz em 40% o número de acidentes nas estradas da região. Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. O Grupo Dijafer está no mercado há mais de 30 anos. Dijafer e DMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Dijafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Dijafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Dijafer Ferro e Aço. O número de acidentes nas estradas, tanto estadual quanto federal, que cortam a região, reduziu em 40% no mês passado. O balanço faz parte da Operação Férias 2018, que foi realizada entre 1º de janeiro a 1º de fevereiro. Hoje de manhã, conversei com o comandante do 1º Pelotão de Trânsito Rodoviário do Vale do Aço, o tenente Marcelo Vieira, que deu mais detalhes sobre o resultado da operação. O balanço aí foi altamente produtivo, né? Positivo também. A gente teve aproximadamente uma redução aí de 40%, né, dos índices de acidentes aí com vítima nas rodovias, né, da circunscrição aqui do 1º Pelotão, em relação ao mesmo período aí do ano passado. A que o senhor atribui essa queda, então, no número de acidentes?
A gente tem um foco aqui no policiamento rodoviário, sempre nas nossas campanhas educativas, né, algumas sazonais e outras que já têm previsão, né, em resolução do CONTRAN. Então o condutor, né, diante de algumas fatalidades, né, que ocorrem aí, na condução de veículos, eles têm se conscientizado. E também as nossas ações e operações, né, com o uso dos nossos etilômetros, né, os radares, né, e tem propiciado, né, um trânsito mais seguro aqui para a nossa região. E foi realizada essa operação em quais trechos da rodovia? Estatisticamente, a gente tem trechos das rodovias aqui, né, com um maior potencial, né, de ter acidentes. Então a gente procurou esses locais, né, e executamos as nossas operações, né, para minimizar, obviamente, aí os acidentes, né, que vêm ocorrendo. E teve algum tipo de apreensão, condutores embriagados presos durante esse período da operação? Sim, tivemos apreensões aí, né? É bom, né, lembrar para todos, né, que o policiamento rodoviário ele não é só fiscal de trânsito, a gente atua em toda a situação, né, de crime, né, seja roubos, seja furtos, né? Então a gente teve apreensões de porções de drogas, né? A gente teve também prisões relacionadas aí também a condutores embriagados. O governo federal lançou nesta segunda-feira o projeto piloto do Documento Nacional de Identificação, que vai reunir, num primeiro momento, o CPF e o título de eleitor. O documento já havia sido sancionado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Agora começa a fase de testes em que cerca de 2.000 servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal Superior Eleitoral vão começar a usar a nova identificação. Quando o serviço estiver liberado para a população, o Documento Nacional de Identificação ficará acessível a partir de um aplicativo gratuito para smartphones ou tablets disponível nas plataformas Android e iOS. Será necessário que o cidadão tenha registro biométrico na Justiça Eleitoral. A meta do governo é de que o serviço já esteja disponível para a população a partir de julho deste ano. E termina aqui mais uma edição do Jornal Cultura. Para você, uma ótima noite e até amanhã.